E aí, gente, bom dia. É bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui e entendermos que aqui também é o espaço do encontro, da conversa, da celebração, da adoração a este Deus que conhece e sonda as nossas mais profundas necessidades. Sábado passado, ontem, na verdade, nós tivemos aqui um bate-papo sobre o Novo Testamento. Às vezes as pessoas pensam assim, a teologia é chata, porque aí vai pensar sobre o autor, tudo. E nós não trouxemos essa roupagem da teologia. Nós trouxemos a roupagem da teologia neste sentido, mas também abrindo o texto bíblico, a palavra de Deus, para que pudéssemos aprender na prática o que o autor estava se propondo a nos ensinar hoje também. Então foi um bate-papo muito gostoso, muito agradável. E a gente concluiu que a leitura do Novo Testamento nos leva a dois momentos importantes da nossa jornada com Jesus. A primeira delas é que na nossa leitura, na nossa busca por aprender o Novo Testamento, a nossa busca por conhecer a palavra de Deus, inevitavelmente duas coisas acontecem conosco. A primeira delas é que a leitura do texto, o conhecimento sobre o texto bíblico, nos revela a Deus de uma tal forma, de uma maneira tão substancial, a ponto de dobrarmos os nossos joelhos, de olharmos a revelação de Deus, de aprender sobre esse Jesus que o Novo Testamento apresenta, e isto nos leva a uma atitude de adoração. Então, quanto eu mais aprendo, quanto eu mais me debruço, quanto eu mais aprofundo o conhecimento do texto bíblico, ele não me afasta, ele não me separa de Deus, ele me aproxima de Deus, me levando a uma atitude de adoração. Mas não só isso, me leva a uma atitude de missão. Qual a nossa missão neste mundo? Então, a gente conversou muito sobre isso, sobre esses links que, esta interligação, essa unificação, de como o Antigo Testamento se unifica com o Novo. Foi um momento muito agradável. Nós temos conversado sobre a oração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, que é um texto que eu apenas citei aqui no domingo passado, mas eu quero trazer algumas luzes sobre o texto para que a gente possa compreender, e isso nos leve a uma reflexão e uma atitude na relação com Deus. É Romanos 8:26. Romanos 8:26 é um texto escrito por Paulo, numa época de gemidos, numa época de tristeza, no momento de angústia, no momento de perseguição romana aos cristãos da época. E Paulo escreve o capítulo 8, inclusive ele iniciando o capítulo 8, dizendo não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Depois ele desenvolve dizendo que as angústias e a tristeza deste mundo, o sofrimento deste mundo não são nada comparáveis à glória que ainda há de ser revelada. E aí a gente chega no capítulo 8, versículo 26 do livro de Romanos, que está escrito assim: e o Espírito nos ajuda. Vamos ler juntos esse texto? Bora? Vamos lá? Todos juntos? E o Espírito, em nossa fraqueza, pois não sabemos, mas o próprio Espírito, como? Com gemidos expresso em palavras. Na sua versão, de repente, está escrito com gemidos inexprimíveis. São gemidos que as palavras não conseguem traduzir. Traduzir o quê? A gente vai aprender hoje sobre isso. No domingo passado, eu destaquei o texto do Pai Nosso, onde Jesus ensina o caminho da relação com Deus.
E esse caminho da relação com Deus, quando eu falei domingo passado, é uma relação que a gente precisa entender a relação de Deus conosco. E a relação de Deus conosco é mais ou menos assim, é como se fosse, eu falei, um balbuciar de uma criança. Sabe a criança que chega com o pai e diz papá ou pá? E aí o pai olha para a criança e diz assim, caramba, eu sei o que você quer, meu filho. Eu entendo as suas palavras, eu conheço as suas necessidades, eu sei do seu sofrimento. É a maneira que a criança expressa, e o pai, nesta relação que ele busca com o filho, ele faz essa descoberta com seu filho. Então o nosso Deus, o nosso Abba, quando olha para nós, ele diz assim, minha filha, meu filho, venha cá, eu ofereço o meu colo. Minha filha, meu filho, venha cá, eu ofereço a minha escuta, meu amor, eu ofereço o meu abraço, meu amor, eu ofereço o meu colo, a minha escuta, a minha segurança, a minha tranquilidade. Esta é a relação do Abba conosco. Então quando Jesus fala Pai Nosso, Ele está dizendo que nós temos a garantia da tranquilidade, da segurança, de um Deus que quando nós o procuramos, Ele acolhe os nossos pedidos, e isso não quer dizer que Ele vai responder e vai atender a todos eles, Ele acolhe no sentido de, eu estou lhe escutando, eu estou escutando você atentamente, então continue aqui na minha presença, continue conversando comigo, eu tenho interesse em me relacionar com você. Então esta relação do Abba conosco é uma relação que nós podemos encontrar sempre o seu amor. Ah, meu filhinho, ah, meu querido, ah, meu amor, vem aqui comigo, se aproxima de mim. Eu sei o que você precisa, eu sei o que você necessita, eu sei o que você quer. Talvez as suas palavras não sejam traduzidas desta maneira como você entende as suas necessidades, mas eu conheço as suas necessidades, eu conheço o que você precisa. Eu me lembro, quando eu chegava em casa, meus filhos, mas o Felipe era pequenininho, me lembro mais disso, e aí eu chegava à noite, no nosso apartamento, eu chegava e eu dizia assim, o papai chegou. E aí tanto o Felipe como o João Marcos, eles vinham ao meu encontro, às vezes engateando, às vezes andando. E aquele encontro era um encontro tão gostoso, tão agradável. E eu abraçava o meu filho e dizia, poxa, eu estava com saudade de você. Eu senti a sua falta. Você é importante para mim. Oh, meu filho, como eu amo você. É assim que Deus nos trata. Então não tem essa questão, eu estou em pecado e Deus não me escuta. Eu preciso da oração com fé para que Deus possa me escutar. E às vezes a gente entra numa confusão, que qual é a oração que Deus escuta? Qual a oração que Deus responde? Qual a oração que Deus se interessa? Qual a oração que captura a atenção de Deus? Opa, isso aqui é importante, deixa eu dar atenção para isso. Existe esse tipo de oração? Quer dizer que Deus só responde a nossa oração se for uma oração com fé. Deus só responde a nossa oração se nós estivermos obedientes na nossa caminhada com Ele. E a gente vai colocando condições, barreiras nesta relação. E aí a gente começa a dizer, eu não vou orar por conta disso, eu não vou orar por conta daquilo, eu não vou orar porque de repente Deus vai ficar chateado comigo e Ele não vai escutar minha oração. Então é hora de você desconstruir isso e entender que estas barreiras, esses impedimentos foram definitivamente quebrados na cruz.
Jesus rasgou o véu de alto a baixo, eliminou qualquer tipo de barreira, de impedimento, de situação, para ouvir você, para conversar com você, para estabelecer uma relação contigo. Não existem mais barreiras. Você pode falar com Deus, você pode conversar com Deus, você pode expor suas necessidades com Ele. Mas também quando eu chegava em casa, ou até mesmo em casa, e meu filho por algum momento chorava, por algum momento não se sentia bem, quando eu percebia que ele estava triste, às vezes quando ele estava meio isolado, eu dizia: filho, vem aqui, deixa eu falar uma coisa para você, o papai está aqui, o papai está dizendo para você que vai ficar tudo bem, o papai, inclusive, vai enxugar as suas lágrimas. Algumas vezes eu pegava a minha mão e limpava as lágrimas dos meus filhos. É esta relação que o Pai Nosso, Jesus, ensinou para os seus discípulos. Uma relação de proximidade. Sabe a relação de humanidade, em que você fala das suas situações, das suas angústias, e a pessoa olha para você e diz assim: puxa vida, eu compreendo toda essa situação, esse sofrimento de você. Amiga, amigo, eu estou aqui. Eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui com você. Eu estou aqui para lhe oferecer suporte. Deus não apenas oferece suporte, mas Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, oferecendo suporte. O Salmo 34, 17 e 18, tem um texto muito interessante. Se você puder colocar aí, Rodrigo. Diz assim o Salmo 34, 17 e 18. Vou ler aqui, tá? Clamam os justos, e o Senhor os ouve. Vou ler o que está aqui. O Senhor ouve o justo quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. Sabe quando nós buscamos a Deus, e às vezes não sabemos nem nomear o que estamos sentindo? Sabe aquela tristeza profunda que às vezes sentimos? Sabe aquela sensação de desamparo, de abandono que às vezes nós sentimos? Sabe aquele caminho que a gente às vezes constrói e diz assim: caramba, não sei para onde eu estou indo. Isso gera angústia, isto gera incerteza. Sabe quando você sai de casa e diz assim: caramba, eu preciso resolver esse problema, mas eu não sei como resolver isso. E parece que você se encontra num beco sem saída, em diversos becos, em que você não sabe escolher qual certo e qual errado para evitar. É nessa hora, em oração, que nós buscamos a Deus e precisamos ter absoluta certeza que nesse momento de angústia, venha o Senhor nos dar, preencher os nossos vazios e dar sentido, e dar tranquilidade, e dar calmaria para a gente quando a gente está aflito. Esta oração é possível. A oração quando nós buscamos a Deus, mesmo na angústia. Aí você diz: você não falou, Valmir, no domingo passado, que nós não devemos buscar a Deus apenas quando nós nos sentirmos sozinhos, quando nós buscarmos a Deus na intenção de suprir as nossas necessidades? Eu falei apenas. A oração abre vias de um Deus que dá suporte ali. Certo dia, eu estava em Recife, eu tinha 16 anos de idade. E aí o que é que aconteceu? Modestamente, aos jogadores de futebol aqui, que não acreditam mais em mim, porque eu já tenho 50, né? Então, é difícil correr igual os menininhos, né?
E aí tinha o Banco do Estado do Norte, era Banorte, do Nordeste, eu acho que era Nordeste ou Norte. Esse banco faliu, era o Banco do Estado, tipo o Banco do Estado do Pará aqui. E aí eu estava na iminência de jogar futebol de salão pelo Banorte, pelo banco, semelhante ao Banpará aqui. E aí nós estávamos vivendo um momento muito difícil, lá em Recife, financeiramente. E aí meu irmão, que vivia uma situação muito boa aqui em Recife, convidou toda a família para morar aqui em Belém. E aí, cara, eu com 16 anos de idade, fechei a porta do meu quarto, entrei lá, li literalmente o texto que nós temos lido aqui. Quando você quiser falar com Deus, entre no seu quarto e em secreto converse com Ele. Eu li esse texto literalmente. E às vezes não há problema em ler o texto literalmente. E eu fui e orei. Só que eu estava tão triste e angustiado pela oportunidade que estava diante de mim, que eu não iria mais conseguir. E aí eu dobrei meus joelhos. E eu não me lembro de nenhuma palavra, sequer palavra, até hoje. Porque a minha oração foi traduzida com choro, com lágrimas em soluço. Então, eu não consegui expressar o meu desejo. Eu não consegui falar: Senhor, eu não quero ir para Belém do Pará, onde tu nasceste. Não, brincadeira, né? Eu não quero ir para Belém, eu quero ficar em Recife. Eu quero jogar no Banorte. Eu não falei nada disso, cara. Eu estava angustiado e triste, e dobrei meus joelhos, eu só sabia chorar e soluçar. E aí o texto que nós lemos, volta lá para o texto de Romanos 8:26, fez muito sentido para mim. Porque gemidos inexprimíveis é exatamente isso, em que o Espírito de Deus geme junto com a gente. Sabe que quando a gente, às vezes eu tenho isso, eu vejo alguém chorando, eu fico sensibilizado, aí daqui a pouco eu estou chorando, aqui está abraçando, chorando junto, não tem isso também, né? O Espírito de Deus, quando vê a nossa angústia, os nossos pedidos, e assim como ele gera angústia dentro de nós, o Espírito de Deus também fica angustiado conosco. Olha que atitude bela de Deus, que quando nós choramos, o Espírito também chora. Quando nós estamos tristes, o Espírito também fica triste. Quando nós nos sentimos de alguma forma perdidos, e isso nos leva a um lugar de sei lá o que nos sentimentos, o Espírito está lá nos dando suporte. Isso é a beleza da presença do Espírito de Deus em nossas vidas. É a beleza e a certeza que o Espírito geme junto conosco. Mas tem alguns detalhes nesta oração. Tem algumas questões nessa oração. Por quê? O Espírito primeiramente nos ajuda em nossa fraqueza. Ele reconhece a nossa fraqueza. Então, cara, fica tranquilo, que quando você faz algo e diz assim: caramba, eu estou um cara muito vacilante mesmo. Então não dá para caminhar com Jesus dessa maneira vacilante. Então a minha única maneira agora é me afastar da igreja, me afastar de Jesus, porque essa pegada e essa maneira de viver o Evangelho não dá para mim. O Espírito Santo olha para você e diz assim: calma, eu sou quem te dá força na sua fraqueza, eu conheço as tuas fraquezas, eu conheço as suas limitações, eu sei quem você é. Fica tranquilo, porque eu vou ser suporte na tua fraqueza. Você não vai vencer a sua fraqueza longe de mim.
Eu estou aí e habito em você. E o Espírito Santo começa a conversar conosco. Mas sabe o que aconteceu naquele momento? Em que eu estava angustiado, chorando, soluçando. Veio um texto bíblico que eu guardo até hoje. João 13:7. Que diz assim: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. E Deus fala conosco na oração. Quando esse texto de forma clara veio no meu pensamento, eu soluçando, chorando, angustiado, me conectando com a minha tristeza, com a minha dor, não sabendo o porquê de tudo aquilo, o Espírito de Deus veio suavemente ao meu coração, diz: Valmir, olha, eu entendo que você quer ficar aqui, mas olha, grava isso na sua mente e no seu coração, que você não vai entender isso agora, mas você vai entender isso depois. Sabe o que aconteceu comigo? Aquele soluço, aquela tristeza profunda, de um adolescente, que não entendia a vontade de Deus, que não sabia por que estava acontecendo aquilo comigo. Sabe aquelas lágrimas que caíam copiosamente, de tristeza, quando eu vi esse texto bíblico? Gente, as lágrimas cessaram, a tristeza foi embora. E sinceramente, eu nunca mais tive uma experiência dessa conexão com Deus de inexplicáveis. Sabe que coisas que acontecem conosco que não dá para a nossa razão explicar? O choro cessou, eu parei de chorar e parei de orar e comecei a perceber que Deus realmente havia falado comigo. O Espírito de Deus, Ele não apenas se apresenta como suporte para nós, nas nossas fraquezas, mas Ele conduz as nossas orações para a vontade de Deus. Porque eu não questionei mais Deus, eu fiquei tranquilo. Bora, mãe, bora, pai, é verdade, eu acho que é o melhor para a gente ir para Belém. Tranquilo. Fiquei tranquilo. O Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, que habita em nós, ele conduz as nossas orações para a vontade de Deus. Tenha certeza disso. É mais ou menos assim. Nós fazemos os nossos pedidos, a nossa lista de pedidos. E aí ao final da nossa oração a gente fala, em nome de Jesus, amém, né? A gente vai embora, né? Nem escuta Deus o que é que Ele quer para a nossa vida, né? Enfim, mas geralmente acontece isso. Aí o Espírito Santo pega a nossa lista de pedidos, e aí tem uma reunião com Deus e diz assim: Senhor, eu quero conversar contigo sobre o Valmir, porque tem uns pedidos aqui. Olha, não faz muito sentido não, mas eu quero apresentar para ti o que realmente faz sentido. Sabe aquele pedido que ele pediu para o Remo ser campeão da Série B? Esse não dá. Sabe aquele pedido que ele orou, para ninguém brigar comigo aqui? Para o Papão não ser rebaixado da segundona? Porque, abre um parênteses aqui, cara, isso é uma confusão, né? Imagina, sai um remista e um paysandu para torcer pelo seu time. Ambos vão jogar um contra o outro. Aí o remista diz: Senhor! Sabe aquela oração mais fervorosa, pentecostal, né? E fala em língua: Senhor, declaro vitória hoje do Remo, Senhor. Em nome de Jesus, o Remo vai ganhar. Senhor, e sai confiante. Hoje vai dar certo. Hoje meu leão vai ganhar do Paysandu, porque eu apresentei diante de Deus. Aí sai o cara do Papão lá, né? O cara batista já. Senhor, tu sabes que eu gosto do Paysandu.
Oh, Senhor, seria tão bacana se o Pai Sandu ganhar. Senhor, faz isso por mim, Senhor, faz. Aí Deus olha assim, diz assim, caraca, velho, o que é que eu vou fazer agora? Tem 2 pedidos aqui. E aí, eu atendo qual? Qual pedido eu atendo? Então a oração não é sobre isso. Às vezes, inclusive, a gente termina dando continuidade ao nosso comportamento infantil na relação com os nossos pais. Sabe aquela expressão balbuciada que diz, pá, pá, pá? Que aí o pai precisa assim, pera lá, deixa eu traduzir isso aqui, ver o que é que meu filho está precisando. Às vezes, passam anos na nossa caminhada cristã e permanecemos meninos na relação com Deus. Do tipo, você sai de casa e diz, Senhor, eu queria aquela vaga lá do estacionamento do shopping, né? Aquela vaga, sabe, Senhor, para eu chegar lá tranquilo, botar aquela vaga aqui, tranquila, perto da saída, de preferência perto da porta lá do shopping. Ou quantas vezes, inclusive, eu já fiz isso, eu estava a fim de jogar bola, eu olhava assim, um tempo chovendo, caramba, não pode. Senhor, eu quero jogar bola, Senhor. Interrompe essa chuva, para essa chuva, em nome de Jesus, para. E às vezes parava, eu ficava assim, será que Deus escutou minha oração? Será que isso é verdade mesmo? Às vezes nos comportamos na relação com Deus ainda balbuciando. Então o que é oração? Oração é isso aí, ó. É entender que Deus atende, que o Espírito nos dá suporte na nossa fraqueza, mas não apenas isso. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então, muito embora ainda balbuciando, ainda fazendo orações pelo remo, Pai Sandu, pela chuva, pelo sol, né? Pelo dinheiro. Senhor, me dá mais dinheiro. Eu lembrei de uma situação que tinha uns idosos assim, mais tradicionais na igreja. E aí os idosos, sabe, interrompendo, e encrencando com os jovens que queriam fazer coisas bacanas na igreja. E aí os idosos falaram assim, só vai acontecer isso se passarem por cima do nosso cadáver. Aí os jovens em secreto falaram, Senhor, prepara e leva. Ainda somos crianças balbuciando oração. Quando vamos crescer? Quando vamos ter uma relação adulta com Deus? E aí eu queria que você abrisse aí o texto. O texto de Gênesis 18, 22 a 23. Gênesis 18, 22 a 33. Isso foi uma conversa entre Moisés e Deus. Olha a profundidade, a relação que Moisés teve com Deus nesta oração. Porque oração é diálogo, gente. Imagina você chegar com o seu pai e falar, pai, eu quero isso, um monte de coisa, apresentar um monte de desejos seu. Beleza, pai? Ok, deixa eu ir embora. Isso não é diálogo. Isso é um monólogo. E aí Moisés diz, Abraão, desculpa. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse, exterminarás tanto o justo como os perversos? Quem estava lá em Sodoma, hein? Quem que estava, lembra? O que é que Ló era dele? Sobrinho. Não há nenhum problema apresentarmos os nossos desejos.
Não há nenhum problema nisso. Aí Jó, inteligentemente, começa a orar indiretamente por Ló. Certo? Veja aí. Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa. Destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos, olha só essa conversa. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. É o Espírito Santo, uma conversa com Deus assim: pensa que me engana, né? Pensa que eu não sei o que Ele quer. Pensa que eu não estou fazendo a leitura do seu coração. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40 não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, Senhor. Meu Senhor, suplicou Abraão: permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar. Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. E por conta de Ló e da sua família, inclusive dos noivos das suas filhas, tá? Iam ser poupados por conta da oração de Abraão. Como é que é essa oração para você? É uma oração infantil? De dizer assim: Senhor, por favor, não, Senhor, não. Me parece um diálogo, né? Uma conversa, né? Inclusive uma conversa de adultos, né? Uma conversa madura, né? E que há sinceridade na oração, né? Porque por mais que não exista a expressão: Senhor, salva Ló, o meu sobrinho, mas ele sabia, Deus, que Abraão estava conduzindo para isso. E Abraão não era tolo. Deus sabe o que eu quero dizer com isso. Então era uma conversa de adulto. Era uma conversa sincera. A oração precisa ter sinceridade, cara. Sabe aquela oração de Ana, em que ela estava angustiada e expôs com sinceridade o seu pedido? Senhor, eu quero engravidar. Sabe aquele pedido de Elias, que estava tão triste, muito provavelmente mergulhado em depressão? Ele disse: Senhor, me mata, porque eu não dou mais conta da vida. Sabe aquela oração de Jesus, que ele diz assim: Senhor, eu não dou conta disso, eu acho que vai ser muito difícil para mim, se for possível, afasta de mim este cálice. Sabe aquela oração de Paulo, quando ele chega em Corinto e diz: cara, que cidade louca é essa? Senhor, estou muito sem fé nesse negócio aqui. E aí Deus fala para ele, diz assim: Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. E Jesus se levanta da oração e diz: vamos lá, o meu traidor está às portas. E Elias, depois dessa oração sincera, Deus vai lá e serve Elias, e dá suporte a Elias, e cuida de Elias, e ama Elias. Sabe a oração de Ana sincera? E que Deus olha assim e diz assim: ok, Ana, vem cá, eu vou te consolar. A oração sincera abre o caminho do consolo. A oração sincera, em que você se expõe e mostra a sua vulnerabilidade,
e mostra quem de fato você é. E diz assim: sabe, Senhor, hoje eu saí de casa e vi aquela mulher lá que, meu Deus, mexeu muito comigo. E vi aquele homem lá que mexeu muito comigo. Sabe quando você sai de casa e diz assim: ai, Senhor, caramba, aquela atitude corrupta lá que eu estou querendo me envolver, que eu me envolvi. É sinceridade. Na nossa oração: Senhor, estou aqui, este homem que é inclinado para isso, que tem dificuldades com isso. Está aqui este homem, eu estou sendo sincero contigo, Senhor. E aí o que é que o Espírito de Deus faz? Nos dá suporte na nossa fraqueza. A porta que se abre para a oração sincera é o suporte garantido de Deus para as nossas vidas. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Nós acreditamos nisso. É a porta que se abre. Ele não apenas nos dá força em nossa fraqueza, mas Ele nos dá a certeza da sua presença. Eu queria finalizar nesta manhã dizendo assim para você, ó. Com 16 anos eu aprendi, naquela oração sincera, naquela exposição de sentimentos para Deus, que a oração não é muito sobre o que eu falo, é sobre o que Ele lê dentro de mim. Desde aquele dia, eu mudei a minha oração, com 16 anos de idade. E na oração que faço hoje: Senhor, eu, sinceramente, estou querendo muito isso. Eu, sinceramente, entendo que isso é o melhor para mim. Eu, sinceramente falando, Senhor, mas se nada disso aqui for um caminho que Tu estás preparando para mim, Senhor, cancela todos esses meus pedidos. E eu, na minha maneira mínima, imperfeita de enxergar a vida e o mundo, me submeto à Tua boa, agradável e perfeita vontade. Essa é uma oração corajosa, inclusive, de você expor todas as suas necessidades, todos os seus pedidos e falar assim: está na hora, Senhor, de eu entender melhor o que Tu queres para a minha vida. Então, ó, isso aqui tudo, eu peço que o Senhor desconsidere talvez algumas coisas aqui que não estejam aí de acordo com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Essa é a oração de uma pessoa adulta, sem pedidos infantis. Pedidos infantis não geram conexões com Deus, não abrem porta para escuta, abre porta apenas para os seus desejos. E o Espírito de Deus que habita em nós, muito embora nossos pedidos ainda sejam infantis, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu queria que você curvasse sua cabeça e fizesse aí uma análise daquilo que você está pedindo para Deus ultimamente. Quais são os seus pedidos? Os seus pedidos estão gerando em torno de quê? Quais são os seus desejos? Será que as suas orações giram em torno das suas vontades e seus desejos? É apenas isso? Relacionamento com Deus em oração é isso? Ah, eu quero um carro, eu quero um apartamento, eu quero uma esposa, eu quero mais dinheiro, eu quero ser bem sucedido na minha profissão, eu quero passar no vestibular, eu quero passar no concurso público, Senhor, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Gira em torno disso.
Se a sua oração girar em torno disso, a sua oração está girando em torno do seu egoísmo, e não em torno de um caminho que Deus quer construir junto com você, de um relacionamento de proximidade, de uma experiência entre o humano e o próprio Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos alerta para um caminho de certeza. A certeza que temos o suporte do Senhor. A certeza que o Senhor, através do Seu Espírito, intercede por nós. E a certeza que as nossas orações, o Espírito geme conosco, mas transforma a nossa oração, que não conseguem ser traduzidas em palavras, apresentando a Deus as nossas necessidades, aquilo que realmente nós necessitamos, precisamos, conduzindo aquilo que está dentro que nós não conseguimos enxergar, para a vontade perfeita do Senhor. Que a nossa relação contigo em oração seja uma relação de experiência entre um ser humano imperfeito, limitado, e um Deus soberano, bom e Pai. É isso que nós queremos construir com o Senhor, e juntos aqui, enquanto comunidade, queremos viver a experiência de um relacionamento permanente com Jesus. Obrigado, Pai, por tudo. É hoje e é sempre, no nome santo de Jesus. Amém.